Sejam muito bem-vindos ao SexyCast. Eu sou a Aline Jones, a host desse projeto. E o que eu tô querendo? Que essa conversa sirva de inspiração, que a jornada do convidado traga insights pra jornada de vocês. Então já se inscreve no canal, já comenta aqui embaixo, curte esse vídeo, marca com o sininho para que você possa ver os próximos episódios, porque hoje o papo é com um mestre. Um mestre que é expert em performance de comunicação. Ele é co-criador da Fit Dance, que não é uma modalidade de dança. É uma empresa que oferece programas de aulas, uma empresa internacional que acabou de fazer um exit, tá, galera? E o slogan deles é maravilhoso, que é: tornam a sua vida mais feliz por meio da dança. Ou seja, eles têm o que a gente mais gosta no Sexy Canvas, que é, não é vender um produto, eu vendo a transformação que o meu produto oferece. Ele também é mestre de cerimônias, também é criador do conceito Shoulda-se e o legítimo riscador de chão. Eu estou com ele, mestre Zig. Salva de palmas, plateia! Depois de uma apresentação dessa, né? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, valeu pelo convite. Vamos tocar o Shoulda-se. Vamos ferver. Primeiro, eu quero entender o que é o Shoulda-se e o que é riscador de chão. Muito simples. Vamos por partes. O que é o Shoulda-se? Eu costumo dizer o seguinte: se comunicar bem em qualquer nicho é importante, sim ou não? Com certeza. Justamente por essa resposta significa que muita gente entendeu isso e tem muita gente se comunicando bem. Muita gente. Como eu faço para me destacar? Eu tenho que ir para o próximo nível. E o nível é dar show de comunicação. Por isso eu te pergunto, por que se comunicar bem se você pode dar um show? Tocar o Shoulda-se. Gente, claro, tu tem que se destacar. Claro. Calma, vamos só rever essa parte. Tem que? Será que tem que? Olha, não tem que. A pessoa não tem que se destacar. Se ela quiser ficar lá, ela pode ficar. Agora, se a pessoa decidiu que quer ser referência, ela decidiu, eu quero fazer história, eu quero ser referência, eu quero riscar o chão por onde eu passar, essa tem que tocar o Shoulda-se, essa tem que ir além. Ah, então riscar o chão é tipo deixar uma marca. Exatamente. Imagine, você é atriz, aí você vai e faz uma peça de teatro, e aí acaba a peça e as pessoas nem lembram que você estava lá, nem lembram que você fez parte. Aí você faz o SexCast e as pessoas nem lembram. É um podcast que tem uma menina assim. Não. Se você quer ser referência, se você quer ser realmente um instrumento de transformação, por onde você passar, olha o tem que ir, aquele cabe. Tem que ir, riscar o chão, deixar sua marca. É o que a gente chama aqui na comunidade Sexy Canvas, que é o eletrificar, que é o ser sexy. É chegar num lugar e falar, eu quero, meu pedaço de pizza vai ser de rúcula com tomates secos, doa quem doer. Perfeito. É isso, é deixar a tua marca. Exatamente. Isso é riscar. Mas aí, mestre, tem muita gente falando e mentorando sobre comunicação. Sim. Como você acredita que você se diferencia dessas pessoas? Então, qual é o grande lance? Tem muita gente, por isso eu digo, né? Tem muita gente se comunicando bem, tem muita gente ensinando comunicação e isso é lindo. Quanto mais pessoas aprendendo sobre comunicação, estudando comunicação, ensinando comunicação, ótimo. Acontece que eu trabalho com a parte do show. Eu sou artista. Eu venho da arte. Então eu trabalho com aquela pessoa sexy, aquela pessoa que quer ser sexy, aquela pessoa que se vê como artista, que quer chegar no palco e fazer a diferença. Tem muita gente que quer chegar no palco e entregar o seu trabalho, entregar o seu conteúdo. Eu trabalho com aquelas pessoas, com aqueles empresários, eu dou muita mentoria para empresários, para aquele empresário que quer ir além, quer deixar uma marca mesmo. E para isso, usamos estratégias de show mesmo, na construção da palestra, na dinâmica de fala. Então a minha diferença vem porque eu enxergo a comunicação não pelo lado somente da oratória, que é muito bom, mas também pelo lado da arte, a comunicação como arte. É para chegar, é para entregar o conteúdo, mas é para entreter também. Que interessante você falar isso, porque a minha primeira empresa, ela se chamou ATAR, Inteligência Artística. E o objetivo era unir arte e negócios. Uhum. E eu até vi um slogan que agora eu não vou lembrar de quem que era, acho que era a Fê Moreira, que fala: eu quero transformar empresários em artistas e artistas em empresários, porque precisa ser feito essa ponte. Perfeito. Ambos são sedentos por essa ponte, né? Tu poderia colocar o teu trabalho como essa ponte? Com certeza. Inclusive, eu tenho um treinamento, você que é atriz, sabe que muita gente faz teatro para perder a timidez. Somente para isso, não quer nem atuar, é só para perder a timidez. Então, eu criei um treinamento chamado Confidence, que é um treinamento onde a gente usa a dança
para perder a timidez, para poder ter leitura do corpo, para poder melhorar a postura, melhorar a sua expressão, ter consciência corporal. Então, justamente por isso, porque eu enxergo que muitos artistas são vistos apenas como artistas. O cara é artista, ele é assim mesmo, é mais despojado ou mais assim, não enxerga. E muitas vezes aquele artista é um empreendedor, é um empresário, mas fica com essa estigma de que é artista. Então, por que não unir toda a potencialidade que o artista tem com a vontade, o desejo de crescimento, de transformação que o empresário tem? Então, isso é perfeito. E você tem uma comunicação que é super sexy, que eletrifica a curiosidade, porque você diz assim, chega de se comunicar bem. E, inclusive, é um título de uma palestra tua. Isso. Aonde é que você quer chegar com essa comunicação? É exatamente na curiosidade. Eu abro essa palestra, inclusive, eu abro justamente assim, perguntando, igual como eu fiz aqui. Se comunicar bem é importante? Em qualquer nicho? Tem muita gente se comunicando bem, então chega de se comunicar bem. Vamos dar show. Entendi. É o meu convite para ir para o próximo passo, se atentar a alguns detalhes. Eu costumo dizer o seguinte, eu fiz até essa analogia recente nas minhas redes sociais. Todo lutador de MMA precisa aprender jiu-jitsu. Por quê? Porque em algum momento a luta está em pé, em algum momento a luta vai para o chão. O que é que eu quero dizer com isso? Toda pessoa, ela esteja trabalhando no nicho que ela estiver, se ela alcançar algum resultado, ela vai ser convidada para falar, para dar uma palestra, para comandar um treinamento, para falar sobre o seu produto, seu serviço. E aí? E aí, na hora que você for falar, vai ficar lá, eu quero contar um pouquinho aqui do meu trabalho, eu quero... Então, aí é que está a diferença. E muitas vezes, por conta de uma comunicação errática, assim, errado não é a palavra, né? Por conta de uma comunicação mais frágil, todo o teu conhecimento de uma vida inteira, todo o teu resultado vai por água abaixo. Perfeito. Porque eu acho que hoje, com as redes sociais, o que a gente vive é muita gente que se comunica bem, mas não entrega o que promete, tem uma entrega muito frágil, e muita gente que tem um arsenal de experiência, de conhecimento teórico, mas na hora de se comunicar é frágil e acaba não fechando negócios. Tenho certeza, que a maioria das pessoas que entram em contato com a gente para receber mentorias, a maior dor é, eu tenho um concorrente meu que tem menos experiência que eu e fecha mais, fatura mais que eu. Então, é esse o momento que você fala, o que está acontecendo? Pode ter inúmeros motivos, mas sempre em alguma instância passa pela comunicação. Que o outro aprendeu a se comunicar de um jeito que você ainda está galgando. Perfeito. Tem um olhar que a gente precisa colocar, e isso aqui é quase, olhando aqui no olho, isso é quase obrigação, preste atenção nisso. Olha que louco, olha que coisa, como é que isso vai mudar, pode mudar agora a sua posição. Tem muitas pessoas que têm missões incríveis, tem propósitos incríveis, tem projetos incríveis, mas as outras pessoas não compram missões, ideias, projetos, propósitos. O que elas compram é a convicção com a qual você apresenta isso. A convicção. A convicção é capaz de vender qualquer coisa. Inclusive, eu trago em uma das minhas palestras uma notícia, essa notícia é de 2022, saiu no Fantástico, saiu na televisão. Uma quadrilha foi presa, ela atuava desde 2011. O que é que essa quadrilha fazia? Essa quadrilha simplesmente dizia que transformava papel em branco em dinheiro. E as pessoas acreditavam. Será que ele chegava assim, ó, olha, eu tenho uma maquininha aqui que transforma papelzinho em branco em dinheirinho. Era assim que ele falava, será? Convicção. E o que é convicção? O que é? Como tu traduz isso? Tô em casa e falo, ok, eu falo sobre geladeiras amarelas. Como eu posso falar de geladeiras amarelas com convicção? Perfeito. Primeiramente, acreditar verdadeiramente no que você faz. Quer um exemplo de convicção? Eu não sei se você conhece, um cara chamado André Diamant. Veja esse cara falando do Sexy Camas. Veja ele explicando qualquer coisa, como aquela propaganda, como aquela pessoa, como aquele artista eletrifica. Isso é convicção. Você não tem nenhuma dúvida. Então, eu costumo dizer que a trilogia da performance é energia, tesão e dinâmica. Então, o que a gente vê muito são pessoas que vendem esse coração, mas na hora de falar, eu tenho esse aqui, não tem... Não tem energia, não tem tesão. E a dinâmica tem a ver com algumas coisas que eu já fiz aqui de vez em quando. Por exemplo, teve hora que eu cresci falando, diminuí meu tom de voz, trouxe. Então, quando a gente tem essa dinâmica, é igual pensar em dirigir. Se você está numa estrada dirigindo aqui, ó, naquele mesmo ritmo, o tempo todo, em algum momento... Sim. Então, a gente precisa trazer isso para a nossa comunicação também. É treinável. Sabe essa história de... É dom. Ele tem um dom da lábia. Esqueça.
é treinável. Basta você estar decidido a fazer. Treinou, chega lá. Mas quando você fala basta você decidir, eu sei que o teu trabalho passa um pouco por... Geralmente um comunicador vai dizer, você tem que sair da sua zona de conforto. E você não concorda com isso. Não concordo. Por quê? Porque o que eu acredito, eu tenho que creditar, eu gosto de creditar as pessoas, tá? Tenho que creditar o Murilo Gun. Ele me trouxe esse pensamento, que é, a gente tem que correr para a zona de conforto. A gente tem que ir para a zona de conforto. Onde é a zona de conforto? A zona de conforto é onde você joga com mais facilidade. Detalhe, para eu jogar com facilidade, eu preciso de quê? Treinar, praticar, para estar à vontade para jogar naquela zona. Então, a gente precisa correr para a zona de conforto. Dá trabalho estar na zona de conforto. Dá trabalho. Quanto você estuda para fazer uma peça? Para fazer um filme? Quantas noites perde? Quanto texto tem que ler? Dá trabalho. Mas quando você chega lá, você se sente confortável atuando. Esse lugar de onde a gente tem que sair se chama zona de acomodação. Veja, essa cadeira é ótima. Ó, que cadeira legal, né? Ó. Mas se fosse aquela que o braço regula, vem até aqui, e isso aqui fosse até lá, e aqui fosse mais aberto para eu deitar, era melhor. Mas não, mas eu estou confortável aqui. Mas se fosse aquela que a rodinha, tá vendo esse se, é um lugar de acomodação. Eu não quero estar na cadeira, eu quero estar nessa cadeira que é maior. Mas não estou fazendo nada por isso. Beijo para ela, Mads. Beijo para Rafa Dutra e Bruna Dias, ambos dois. Ambos dois, inclusive. Então, esse é o game que a gente tem que jogar. É o game de sair da zona de acomodação e partir para onde eu jogo de forma confortável. Lembrando, esse lugar confortável para a gente, ele dá trabalho. Dá trabalho chegar e dá trabalho permanecer lá. Então, depois a gente precisa estudar, continuar praticando e trabalhando. Dá trabalho, mas uma coisa que eu falo nas nossas mentorias é que hoje, por exemplo, com o Instagram, tu tem a possibilidade do 24 horas do Stories. Sim. E existe uma questão que é prática. Muitas vezes os alunos falam, eu quero me tornar referência e autoridade em alguma coisa, e claramente eu vejo que a minha comunicação está aquém de quem eu sou. Logo, como você começa a treinar? Ah, claro que tem curso, tem mentoria, tem um monte de técnicas, mas existe algo do dia a dia que é o conforto que você tem ali. E graças a Deus aquilo acaba em 24 horas. Então você consegue, na hora, medir como é o impacto dos teus stories, se as pessoas reagem, se as pessoas comentam. O nível de engajamento que você tem, em alguma instância te dá pistas de como tá a tua comunicação e do quanto você eletrificou o teu público. Então, eu acho legal que hoje existe uma questão que é, vai agora e todos os dias treina um pouco. Você não vai conseguir chegar em nenhum lugar se você não fizer uma disciplina diária de treino. Porque é realmente um lugar que, inclusive, é uma das perguntas que eu tenho pra te fazer. Quando você resolveu trabalhar com comunicação, você já tinha a Fit Dance? E como você une essas duas coisas? Porque, de alguma maneira, você é bailarino, montou um programa de aulas, mas, ao mesmo tempo, você é uma autoridade num assunto. E, às vezes, rola um preconceito de como você vai ser uma autoridade se você tá aí rebolando o quadril desse jeito? Como você lida com essa contradição e com esse preconceito? O meu método de comunicação, ele nasceu muito por conta da Fit Dance. E por que isso? Durante os meus anos na Fit Dance, eu era o principal treinador e mentor de instrutores Fit Dance. Então, eu estava lá para formar os instrutores. O que é formar um instrutor? É um curso de, no mínimo, 10 horas, um único treinador, com 30, 40, 50 pessoas na sala, passando parte teórica, parte prática, fazendo avaliação. Então, imagine, durante 10 horas, eu vi, a gente no off ali estava falando, gente, a gente tá aqui no escritório, de vez em quando vem aqui ver o mar, né? Passa o dia, ó, o mar ali e tal. Foi minha vida durante 8 anos. Eu viajava para as cidades e passava o dia inteiro na academia, dando esse treinamento. Quando vem a pandemia, em 2020, que a gente teve que parar, não viaja mais e tal, e aí eu botei a cara na internet para ver o que estava acontecendo ali e via que as pessoas tinham essa dificuldade. Eu digo, caramba, eu conduzo um curso de 10 horas direto e tendo que entreter a pessoa, fazendo ela se divertir, aprender e ainda não ir embora triste comigo. Por quê? Porque ao final do curso Fit Dance, poderia ser que o cara que passou o dia inteiro comigo naquele curso, eu apertasse a mão dele no final e dissesse assim, você não passou hoje. Vai ter que fazer o curso novamente. E ainda tinha que deixar aquele cara apaixonado pela marca, pela empresa, por mim, a ponto de fazer o curso novamente. Então, foram várias estratégias de entretenimento, de engajamento, conhecimento, para mesmo no final do dia, ele não sendo aprovado, ele sentir que ele teve um ganho naquele dia, a ponto de voltar. Então, eu trouxe isso quando eu vi na internet. Muita gente tendo essa dificuldade de falar, caramba, eu consigo montar um método onde a gente trabalha essa parte de entregar conteúdo com entretenimento. E olha, como é que a gente vai descolar a comunicação da dança? Como assim? Se a dança é uma das primeiras comunicações, mesmo antes da gente verbalizar.
O ser humano já mandava mensagem de bem-vindo um filho, acabou de chegar um filho com dança, de ir pra guerra. Até hoje os maores estão aí fazendo a dança ali na hora do rugby, aquilo ali para poder intimidar. Então como é que a gente descola a dança? É impossível descolar a dança da comunicação. A dança é uma comunicação. Afinal de contas, a dança é a linguagem não verbal, seguir ritmo, cadência. Muitos oradores hoje, muitos palestrantes, sobem no palco e dão sono na gente, porque não tem ritmo, por exemplo, não tem cadência. E quanto mais baixo eu falo, mais você presta atenção. E isso aqui também é dinâmica. Ih, gente, fazendo na hora, né? Exatamente. Isso que é bom, é mostrar. É engraçado você falar isso da dança, porque eu sou também formada em dança e eu percebo que o mundo parece que parou aqui. Tu olha para algumas pessoas e do pescoço para baixo elas nunca existiram. E é uma defasagem da nossa educação de não olhar para o corpo e o quanto no futuro ele vai psicomatizar a quantidade de energia que você coloca aqui. Aí eu pergunto, como foi a jornada do Mestre Zig? O Zig criança, adolescente e adulto, quais foram as tuas viradas? Sempre a dança esteve presente ou foi um ponto de virada? Foi muito legal essa pergunta, né? A pergunta da dança é interessante, porque eu me lembro exatamente desse ponto, quando eu descobri a dança. Então, eu estava num evento lá em Salvador, eu sou baiano, avisando aqui a vocês, tudo bem? Eu sou baiano, mas estou morando em São Paulo. Eu estava em Salvador, no ensaio de uma banda tradicional, uma banda afro chamada Ileaie. Lá estava eu, adolescente. E de repente começou a tocar música, tocando, e eu comecei a dançar. E eu lembro exatamente de eu me olhando, tipo, caramba, eu sei dançar, sabe aquela coisa? Sabe? O corpo mexendo certinho assim. Foi quando eu descobri ali que, caramba, eu sei dançar. Olha que louco, nunca tinha parado para ver desse jeito. E aí, pulando agora uma nova fase, lá estou eu já no Exército Brasileiro, passei um tempo no Exército, fui convidado para fazer parte de uma banda em Salvador. E aí eu fiz o teste, passei e comecei a trabalhar profissionalmente com dança, viajando com uma banda, até que, quando eu saí do exército, eu entrei num grupo de dança. E aí a chave virou novamente. Porque quando eu entrei nesse grupo de dança, esse grupo ensaiava em uma escola de dança, coisa que eu nunca tinha frequentado. E na escola de dança, eu vi o que era ser um professor de dança. Então eu vi o professor dando aula, eu vi aquilo, e aquele mundo da aula de dança me encantou. E a partir daí eu disse, eu quero ser professor também. E aí comecei a estudar junto com professores e comecei a botar minha cara nas academias. Eu sou professor de dança, de academia. E aí eu segui como professor até quando chegou a Fit Dance, algumas não. Uma década e meia quase depois, porque quando a Fit Dance chegou na minha vida, eu já tinha mais de 10 anos dando aula. Então as 3 grandes viradas foi ser bailarino, ser professor e agora ser empresário. Exatamente. Assim, descobri a dança adolescente, trabalhar com dança profissionalmente com a banda e depois entrar no grupo de dança. Isso aqui virou. Entrar no grupo virou porque eu descobri o que é ser professor e aí desde sempre, mesmo trabalhando com artistas, que eu trabalhei com alguns artistas, fazendo show, mas eu nunca deixei de ser professor de dança. E foi por isso que quando a Fit Dance nasceu a empresa e a empresa quis criar o método, me convidou. E como você lida com a junção de arte e dinheiro? Que querendo ou não, a gente acaba querendo ou não, tendo essas contradições de que a arte é uma coisa, dinheiro, entretenimento é outra, trabalhar no mundo dos empresários. Como foi essa introdução a um território do mundo de empresários, ou isso sempre fluiu bem pra ti? Como é a arte e dinheiro pro Mestre Zig? Bom, eu como era professor, meu olho bateu naquela coisa de ser professor, dinheiro sempre fez parte, porque eu dava aula e recebia. Dinheiro sempre fez parte. Então, só que até então era aquela coisa de vender a hora. Eu dava aula, quanto mais aula eu dava, aí participava com um artista, sempre fazendo shows com artista, ganhando cachê. Então, dinheiro sempre teve. O que nunca teve, pelo menos até então, era o pensamento de vou ficar rico sendo professor de dança, ou então como dançarino de tal artista, porque aí a arte falava mais alto, então eu queria estar ali dançando, viajava horas e horas de ônibus para fazer um show. Depois a gente para pensar, caramba, eu fazia essa viagem mesmo, né? Caraca, eu chegava lá para matar um cachê assim, mas aquela satisfação de estar no palco, aquela coisa. E aí a grande virada veio quando a gente percebe que, opa, o tempo tá passando, negão, a idade batendo na porta, e aí? Vai deixar o quê para os filhos e a família? E a gente aí começa a olhar para um outro lado, realmente um lado mais empresarial, de montar uma empresa, de ter equipe, de ter time, de trabalhar com empresários e de fazer essa virada, porque você trouxe isso no começo. Por muito tempo, a pessoa olha e diz, você é da dança, né? Ah, é o cara da dança. Cadê o cara da dança?
É o cara da dança. E hoje, quando eu me vejo mentor de grandes empresários, inclusive, por isso que eu mandei um beijo aqui pro Rafa e pra Bruna, fui mentor dos dois, tanto do Rafa e da Bruna. Então, eu tenho grandes empresários no meu cast hoje como mentorados. Caramba, é loucura demais. E assim, eles estão ouvindo as orientações de um dançarino, porque eu não nego essa meu background de jeito nenhum. Foi a dança que me trouxe até aqui. Não tem outro caminho para poder saber levar a experiência para o cliente, para poder trazer a ideia de atendimento, a ideia de conectar pessoas numa sala de aula. Então, não tem como negar isso aqui. E para quem está em casa, nos escutando, nos assistindo, e é um artista ou trabalha com algo que tem mais a ver com o seu sonho do que algo que tá fazendo para ganhar dinheiro, qual é a tua dica? Porque tu transformou teu sonho em algo monetizável. Tu teve essa visão de falar, eu preciso me planejar, porque a vida do artista é uma vida muito insegura e eu não quero passar por esses desafios na minha velhice. Então, me fala um pouco sobre o que você aconselharia pessoas que talvez estejam no estágio anterior ao teu. Bom, primeira coisa é, o que você faz, além de sustentar o seu desejo, o seu sonho, sustenta a sua família, sustenta você, sustenta a sua família, sustenta o seu futuro, o que você pensa de futuro, porque assim, se não faz, você precisa encontrar um jeito de fazer acontecer. E aqui para ficar uma estratégia bem clara, olha para o lado, olha para frente e vê, tem alguma artista que faz a mesma arte que você, que hoje está bem financeiramente? Bem financeiramente, um cara que você pode se espelhar. Por quê? Porque você pode chegar e dizer assim, ó, qual foi o caminho que esse cara fez? É para isso que serve um mentor. É para isso que servem as referências. Qual foi o caminho que esse cara fez? Com quem ele se juntou? Quem foi o network? Onde ele estava? O que ele fez? Porque você pode replicar. Mas se você está numa arte que ninguém é vitorioso financeiramente, porque ser vitorioso financeiramente importa, talvez a sua arte precise virar hobby. Pergunta. Você falou que antes você não tinha o desejo de ser milionário. Eu passei pela mesma questão. Nunca pensei, de repente, um dia eu vi uma casa e falei, por que eu nunca sonhei em ter essa casa? E isso vem muito da vida artística, de se sentir pleno fazendo aquilo que a gente ama. A maturidade vem, atropela os nossos sonhos e a gente passa a entender que é também sobre dinheiro. Mas é mesmo a felicidade da vida? Ganhar muito dinheiro, ser milionário, é sobre isso? Será que a gente não tá levando pro caminho do diabo? Será que tudo Corre isso... aqui, André, pra ver essa fala. Será? Tô fazendo uma provocação importante porque são poucos os momentos que eu tenho a oportunidade de falar com um artista. E eu acho que são contradições, porque quando a gente trabalha com arte, a gente se pergunta pra onde a gente quer levar o mundo. E eu tô sempre me perguntando se eu realmente quero levar as pessoas pra esse ideal do ser milionário. O que tu pensa sobre isso? Tem várias coisas envolvidas na mesma pergunta aí que tem a ver com felicidade, ser artista e ganhar dinheiro. Pode ser artista e ser feliz. Tô feliz. Tô aqui, continuo morando com meu pai e com minha mãe, não tenho família, tô feliz, sou feliz lá no meu grupo, que eu seja de dança, de teatro, de banda, porque temos aí vários artistas. Caramba, você tá feliz? Tá feliz? Você acorda feliz, bota a mochila nas costas, vai pegar 20 horas de estrada, 40 horas de ensaio. Tá feliz? Tá feliz. Tá feliz. Acabou. Agora, existe outra situação. Quando a gente fala em grana, grana dá acesso a uma coisa chamada liberdade. Dá acesso, grana traz acesso. Olha o que você disse. Por que eu nunca pensei em morar numa casa dessa? Talvez eu saiba responder, vou botar um talvez aqui, porque já me passou isso por mim também. Porque quando a gente olha para o lado, o ambiente que a gente estava, ninguém mora numa casa daquela. No nosso ambiente, no nosso círculo. Ninguém mora. Então, tá bom. Talvez tudo que eu queira é fazer o mesmo que aquele cara fez, que é dançar com aquele artista, naquele show, naquele evento. Então eu olho para aquilo ali. Nem sei quanto ele ganhou pra estar ali. Mas olha pra caramba, o cara apareceu na virada, no show da virada, dançando com o Léo Santana, dançando com o Ivete. E aí a nossa cabeça fica ali. Fica aqui. Acabou. Só que tem aquela frase, uma vez que você vê, você nunca mais desvê. Aí quando você começa a ter acesso a pessoas que têm acesso a coisas que você só vê no Instagram, o cara tá em Maldivas. Eu conheço esse cara aqui, o cara tirou férias em Maldivas. Por que eu nunca pensei em Maldivas? Por que eu nunca pensei em Cancún? Por que eu nunca pensei em ter aquele carro ou aquela casa? Nossa, eu acho que você desvendou o que o André fala, que é a eletrificação da inveja
como um lugar de admiração na qual... Que admiração é admiração, Sim. inveja é inveja. Mas quando ele diz, a inveja, ela tem que te fazer pensar exatamente isso. Se fulano tá lá, por que que eu não tô lá? Eu quero estar lá. Se eu quero estar lá, o que eu estou fazendo para estar lá? Perfeito. Perfeito. Tem uma cena de uma série que eu gosto muito, que tem a ver com isso agora que você falou. O que eu estou fazendo? A série se chama Suits. Eu faço propaganda dessa série, porque essa série é maravilhosa. E aí, em um episódio, o nome de um dos advogados aparece agora na parede do escritório. E isso é o que todo advogado quer, ter seu nome na parede. Agora você também é dono naquele escritório. E aí a secretária dele chega e fala, eu vi seu nome na parede, hein? É o sonho de todos os advogados. Aí ele fala, mas eu não tenho sonhos. Eu tenho objetivos. Agora eu vou em busca do próximo. E aí eu te pergunto sobre esse lugar que é lugares que não estamos, mas queremos estar. Você é um homem negro vivendo num mundo onde poucas pessoas negras ocupam lugares de poder e de privilégio. Como você lida com isso? Como você lidou? Você sofreu preconceito nos lugares quando você adentrou o mundo dos empresários? Como isso atravessa a tua trajetória? Bom, por incrível que pareça, agora que eu navego muito mais pelo mundo dos empresários, eu não senti isso ainda. Não vou dizer que estou isento, pode acontecer. Mas, por enquanto, muito pelo contrário. Os empresários me procuram para treinar comigo. A maioria dos meus alunos de mentoria são indicação. Um indica um, que indica outro, indica um, indica outro. Mas antes, aconteceu demais. Aconteceu um fato lá em Salvador, inclusive, no meio da pandemia, estávamos gravando uma live para uma marca importante, parceria com a FitDance, uma marca importante, live. E aí, eu fui fazer essa live da casa de uma das pessoas que trabalhavam com a gente. Que é uma casa bacana, apartamento bacana, por mar, aquela coisa, fazer a live para ter uma... Cheguei na portaria do prédio, me identifiquei, olha, viu na casa de tal pessoa aqui, ele, beleza, tranquilo, interfonou, pode subir, amigo, chega aqui, ó, dobra à direita, você vai ver 2 elevadores, pode subir em qualquer um, pode ir lá, fui, subi. Quando eu apertei na porta assim, a pessoa saiu na outra porta e me olhou, fez, oxe, coisa de baiano, né? Oxe, olhou pra mim, tipo, tá estranhando que eu cheguei aqui? O cara acabou de interfonar, ok. Entrei, fiz minha live, na hora de ir embora, saí por outra porta. Desci por outro elevador. Cheguei lá embaixo, eu descobri que ele tinha me mandado pelo elevador de serviço. Por isso que ela fez. Oxi. Gente, 2023 e a gente ainda vive isso, né? Ele tinha me mandado. Foi em 2021. Mas, 2021. Ele tinha me mandado por outro, pelo elevador de serviço. Depois do trabalho? Antes, assim que eu cheguei. Quando ele falou, sobe ali, qualquer elevador, um dos dois, ele vai, vira à direita, todos os dois eram elevadores de serviço. Olhou pra mim, naquele prédio, só podia ser algum serviço. E ele me mandou pelo elevador de serviço. Então, acontece. Já aconteceu uma na pandemia, essa foi bizarra. Sabe, ninguém podia sair de casa. A única coisa que estava aberta era mercado. Então, eu ficava em casa o dia inteiro. Fui no mercado. Na volta, passando pela praça, próximo onde eu morava, eu via as barras. Sabe aquelas praças que tem barra de exercício e tal? Eu com saudade de me esticar, de fazer uma barra. Desci do carro e fui assim andando mais rápido para a barra. Só que tinha uma senhora passeando com um cachorro. Quando ela me viu andando em velocidade, ela saiu correndo. Aí eu fui, aí eu nem tinha entendido direito, mas depois que eu vi que ela andava e olhava pra trás, eu digo, a mulher tá correndo de mim. Aí quando eu parei embaixo da barra, que ela olhou pra trás, eu disse, eu fazer barra. Aí, voltou. Aí eu lá fazendo minha barra, menino, me perdoe, é porque a gente anda tão sobressaltada. Eu assim. Sim. Então o preconceito sempre existiu. E voltando pra pergunta, no mundo dos empresários, por enquanto, nada aconteceu, nada chegou em mim. Muito pelo contrário, eu sou indicado para trabalhar. Os empresários me indicam com muita força, inclusive. Mas eu sei que existe. Eu sei que está aí. Eu já passei em outros momentos. E sei que não vai demorar a passar novamente e que pode passar a qualquer momento. Mas eu preciso fazer a minha parte. A minha parte é o quê? É estar aqui com você. É fazer parte do Sex School. É treinar os empresários. É crescer. É ganhar dinheiro. A minha parte é essa. Precisa ser comum. As pessoas verem pessoas como eu nos lugares. E eu preciso fazer minha parte. Isso é maravilhoso. Ocupar os lugares de poder que você ocupa vai com certeza incentivar todos os nossos alunos que passam por essa jornada de resistência. Que inclusive eu ia te perguntar qual é o conselho que você daria para quem tem que passar por isso na sua jornada, né? Nós temos vários alunos que passam por questões que às vezes não conseguem lidar da maneira como você lida, que é proativa. Então, o que você diria para esses alunos? Não vacile. Não vacile. Já sabe. Vai olhar pra gente e vai desconfiar de arrumado.
Mas eu quero andar. Ande arrumado, velho. Porque se você, por exemplo, se você não cuida da sua imagem, um descuido pode tirar a sua vida, velho. Porra, que foda que a gente chegou num papo mais assim, né? Mas é. Porque até você provar que não é você, porque você sabe que a gente parece com todo mundo que faz coisa errada. É assim. É porque é um cara que é assim careca. É assim, cara. Então, evite... várias coisas. Por exemplo, hoje eu sou baiano, como eu disse, eu moro em São Paulo. Por exemplo, eu tenho meus casacos que tem capuz. Eu não uso na rua capuz. Tá frio, tá chovendo. Foda-se, vou tomar chuva. Porque até passar uma viatura, o que quer que seja, que achou que foi aquele, já era, irmão. Já tomei, como diz lá em Salvador, já tomei minha broca no pé de ouvido. Isso se for só a violência física. E se for além, como a gente ouve diariamente. Então, primeiro, não vacile. Já sabe, ande sempre no próximo nível. Não tem jeito. E outra coisa, faça acontecer. Mas Zig, o mundo é difícil, e agora? Vamos educar o planeta para... Você acha mesmo? Você acha mesmo, velho? Você acha mesmo? Vai dar trabalho, velho. Então faça a sua parte, velho. Faça o seu trabalho, velho. Trabalhe, ganhe dinheiro mesmo. Se os caras não estão acostumados a ver um negão no carro, trabalhe para ter o carro. Faça a sua parte, faça a sua parte. Faça mais. Eu vi um podcast do Bernardinho, ele falou uma coisa muito importante. A gente não controla as coisas. Não controla. Acabou, a gente não controla. A única coisa que a gente controla é o esforço que eu posso fazer pelas coisas. E ele dá um exemplo. Ler uma página a mais do livro depende de quem? Chegar uma hora antes no treino, ele falando do atleta, depende de quem? Sair uma hora depois do treino, depende de quem? Então a gente tem que fazer a nossa parte, porque se eles não estão acostumados a ver um negão no carro assim, a gente tem que ser o negão que tem um carro assim. Não estou acostumado a ver o negão comer naquele restaurante, a gente tem que trabalhar para ser o negão que come naquele restaurante, para poder ficar o mais comum possível. E onde que, na tua trajetória, tu te definiu como um mestre ou alguém te definiu? Como surgiu isso? O mestre Zig, né? Porque isso é impactante. Quando a gente fala oi, mestre, é bonito demais. E acho que tem um lugar de poder também que tu acolheu e que combina muito com você. Como é a tua relação com ser mestre? Show de bola. Primeiramente, não existe nenhum Zig sem o Zag. Então, eu sou Zig porque eu tenho um irmão que se chama Zag. É Zig e Zag. Mentira. O apelido. É verdade, Zig e Zag. Então, a gente chegava, a gente trabalhava com dança, sempre trabalhou com dança, em Salvador, aquela coisa. E aí, a gente chegava os dois neguinhos lá. A galera, Tico e Teco, Faísca e Fumaça, Plique e Ploque, era muito apelido. Até que alguém falou Zig e Zag. Aí eu cheguei pra ele, meu irmão, bora pegar algum apelido desse, velho. Porque eu não aguento mais ser chamado de tudo quanto é apelido. Vamos pegar esse Zig Zag que é bom. A gente só foi definir quem seria a Zig e quem seria a Zag. Como eu sou mais velho, vim primeiro, eu virei Zig e ele virou Zag. Como é que chega o mestre nessa história? Dando aula de dança lá em Salvador, a gente tem muito respeito entre os professores. E aí, é professor de dança, aquela coisa, vai ficando mais velho, vai tendo acesso a maiores academias, aí os próprios colegas já vão chamando um ao outro de mestre. Mestre, aquela coisa normal, tranquilo. Até que eu tinha um nome no Instagram meio estranho, era Zig Ninja, porque eu tinha um grupo chamado Ninja. E aí, mas depois o grupo não tinha mais, aí eu ficava, caramba, eu quero mudar meu nome no Instagram. E agora, aquela coisa, sem achar o nome, fui dar um treinamento em Brasília, já na Fit Dance. Fui dar um treinamento em Brasília. Cheguei lá, um amigo, que inclusive hoje mora no Rio, Luciano, beijo. Luciano fez um boné pra gente, pra todos os treinadores Fit Dance, que era coach Fit Dance, pra todos os coaches Fit Dance. E no meu veio o nome lá do lado, Mestre Zig. Aí eu, caramba, é mesmo, todo mundo já me chama de mestre, os professores já me chamam de mestre, vi se estava disponível lá no Instagram, estava disponível. Mas aqui veio uma virada bem bacana, de verdade, tá? Vou até tirar o óculos para falar essa. Quando eu assumi no meu Instagram o nome Mestre Zig, eu nunca estudei tanto como eu passei a estudar. Tudo, estudava tudo. Livro, falas, podcast. Comecei a estudar mais, porque eu disse, pô, os caras agora me chamam de mestre. E eu assumi, botei lá Mestre Zig. Então agora eu tenho que me posicionar como tal. Então passei a estudar, a fazer. Cada treinamento Fit Dance que eu escrevia, cada novo curso, cada curso que eu dava ia mudando, justamente para poder realmente vestir aquela capa que eu estava agora assumindo, que era essa capa de mestre. E aonde o Mestre Zig falha? Agora eu vou botar o óculos de volta. Agora a gente se protege, né? Agora eu vou botar o óculos de volta. Aonde o Mestre Zig falha? Bom, eu acredito que... Agora vou tirar o óculos novamente. Sério. Porque essa pergunta é profunda. Não, eu não posso nunca dizer que eu tenho essa resposta na ponta da língua, porque eu não tenho. Onde falha? Certamente, quando, por exemplo, essa semana, a semana que estamos gravando isso aqui, minha mulher ficou chateada comigo. Amor, sobre a nossa intimidade.
estamos com um filho nesse momento agora, né? Nesse momento que tá gravando aqui. Nosso filho tem 7 meses e meio. E ela ficou chateada comigo. Por que você não me ajudou? Não sei o quê e tal. Eu tava focado no trabalho. Gravando conteúdo, fazendo as coisas. Naquele dia eu achei que tava tudo bem. Porque a nossa secretária estava em casa, tinha ajudado a limpar, fazer aquelas coisas todas. Mas não, ela estava precisando de minha ajuda e eu estava focado no trabalho. Então, nesse momento, por exemplo, é um momento que eu acredito que eu estou em desequilíbrio mesmo. Desequilíbrio. Não estou equilibrando minha parte de trabalho com a parte da família, não estou. Agora eu estou com o pé empurrando o trabalho, pela família. É por ele. Hoje eu saí de manhã, dei aquele cheirinho na cabeça dele, assim, e eu saí dizendo isso, é por você. É por você. Porque eu tinha a opção de dizer, pô, Aline, eu não consigo agora. Vamos deixar para uma 3ª temporada, que aí eu levo eles. E a gente passa uns dias no Rio e eu vou e faço. Mas agora é hora de empurrar o pé. Que lindo tu falar isso, porque eu trouxe a pergunta justamente porque quando a gente fala mestre, eu acho que tem um entendimento de que o mestre, ele não é um lugar perfeito. O mestre tá no imaginário do público como alguém que acolhe o seu defeito, a sua falha, o entendimento do processo real da vida humana. E tu falou 2 coisas, que é um homem em relação à maternidade, que você tá aprendendo, um homem em relação a essa também... esse peso da masculinidade de também ser o provedor, né? Em alguma instância, se você está apertando o pé no acelerador, é porque você quer dar condições para que essa família aconteça. E isso é algo que vocês, homens, vivem. É um lugar importante de se relacionar, porque, ao mesmo tempo, tem uma linha onde você vira o provedor, mas você se torna um pai ausente. E como é essa relação de... ter que equilibrar esses pratos? Então, agora bota o óculos de volta, porque o óculos é o charme. Quando eu falo desequilíbrio, é desequilíbrio mesmo, momento de apertar. E quando você diz esse lugar de maternidade, paternidade que eu estou aprendendo, na verdade eu estou reaprendendo. Agora é hora, inclusive, de abrir aqui os segredos. Por exemplo, eu tenho uma filha de 25 anos e tenho esse bebê de 7 meses. Aí vem aquela pergunta, mestre Zig, quantos anos você tem? Faça as contas. Daqui a pouco eu digo, que é pra você ir ficando no episódio até o final eu digo. 250! Então, né? Oxi! Olha aí. Ó, a Bahia tá vindo! Oxi, olha aí! Olha aí. É uma reaprendizagem mesmo. Porque imagina, minha filha tem 25 anos. Na época da minha filha, era fralda de pano. Na época da minha filha, não tinha salto de desenvolvimento. Aliás, na certa tinha, mas a gente não sabia. Hoje existe salto de desenvolvimento, isso e aquilo, internet, é muita coisa. É uma reaprendizagem mesmo, total. Sobre ser mestre, eu não tenho vergonha nenhuma, Aline, de dizer assim, eu não sei isso. E você sabe, uma vez me perguntaram sobre arquétipos. Eu digo, não sei. Mas você não é mestre da comunicação? Eu sou mestre da comunicação show, porque foi eu que inventei. Ponto. Show-da-se. Eu sou mestre da comunicação show-da-se. Mas eu não sei. Quer saber de arquétipos? Procure Marcos Strider, grande parceiro aí. Então, eu não tenho vergonha de dizer que não sei as coisas. Então, eu estudo muito, mesmo, para dar show e mostrar aos meus mentorados como dar show dentro do que eu conheço e do que, até hoje, onde eu estou aqui abraçando, abarcando no meu conhecimento. Mas eu sou mestre Zig por conta disso, dos amigos da dança me tratarem assim. Passei a estudar mais para poder manter o meu título agora, já que eu vesti esse título, mas não tenho vergonha nenhuma, Aline, de abrir as minhas vulnerabilidades. Nenhuma mesmo. E você usa isso como uma estratégia para cativar o teu público? Isso o quê? É a vulnerabilidade. Eu Ou não? uso a Como... vulnerabilidade para cativar. Vou abrir aqui uma fraqueza. Não é para cativar, é de verdade. Se eu não souber, eu falei, eu não sei. Eu sou o cara que bate a mão no peito e digo, vem para cima do negão, velho. E então, quais são as tuas estratégias hoje? Quem é o teu público atualmente? Como você se relaciona nas redes? Porque você tá falando, eu tô apertando o acelerador. Sim. Então, apertar o acelerador para você, como é a estratégia de apertar esse acelerador? Conexão, networking e abrir portas. Abrir portas. O tempo todo. O que eu faço é conexão de forma intencional. Veja, não tem a ver com ser interesseiro. É intencional. Eu me conecto com as pessoas com a intenção. Eu sei que eu posso agregar para aquela pessoa, eu vou e agrego. Até que ela veja valor no que eu estou fazendo e me leve para um próximo nível, um próximo degrau. Então, a minha estratégia é essa aqui. Intencionalidade 100%. Esse é o segredo do networking. É isso. Tem muita gente que fala, mas eu queria muito que me dessem valor, eu queria muito...
agrega valor primeiro. Agrega valor e perceba o momento em que aquela pessoa vê valor no que você tá fazendo e a partir disso a relação já tá feita. Muita gente fica segurando o ouro. Eu não vou fazer porque também não me pagou, porque não. E aí a gente não vê o valor. Então, essa foi uma das coisas que eu aprendi, principalmente na hora de me conectar com pessoas que eu tinha um desejo, mas eu falei, não quero chegar assim, como eu chego. Me dá uma oportunidade. Não é sobre isso. É como eu chego agregando valor e essa pessoa consegue reconhecer o meu valor. Perfeito. Eu tenho uma história muito interessante. Eu peguei meu telefone um dia, desci pra treinar. Tem uma academia lá no prédio. Desci pra treinar. Tô lá treinando, vou, como diz o Murilo Gun mais uma vez, do nada, quando ele fala que é do nada, que vem do coração, segundo o Murilo Gun. Do nada, eu disse, vou mandar uma mensagem aqui pra esse cara. É um cara que eu já tinha me conectado, tinha encontrado num evento, a gente trocou ideia e tal. Mandei mensagem pra ele. Falei, cara, você consegue me dar um tempo aí pra gente trocar uma ideia? Me arruma um tempo pra gente trocar uma ideia. Mandei mensagem. Aí ele, sim, vamos falar. Aí eu terminei meu treino, subi, liguei pra ele. E aí eu já saí mandando. Cara, é o seguinte, tô com meus treinamentos, eu tenho pelo menos 3 palestras escritas, prontas pra fazer. E ele é um contratante de palestras. E eu quero, me diga o que é que eu preciso fazer pra agregar pra você, pra sua turma, pra seus clientes. Enquanto eu ia falando, ele ficava assim, ó, assim mesmo. E eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu já fiz assim, me fala como é que eu consigo agregar, o que é que eu posso fazer, como é que você pode me usar em um dos seus treinamentos. Ele, Quando eu terminei de falar, ele, Zig, você sabe onde eu tô? Aí eu falei, não, eu estou em São Paulo. E ele é de João Pessoa. Eu lá em São Paulo também. Eu digo, caramba, que coincidência. Estou em São Paulo. Sabe o que foi que eu vim fazer em São Paulo? Não, minha bola de cristal tinha acabado de quebrar, né? Não tinha acertado. Aí eu, não sei o que você veio fazer em São Paulo. Eu vim aprovar os palestrantes no meu próximo evento. Você está me ligando, você está me pedindo, você vai palestrar no meu evento. Gente. Desse jeito. A fome e a vontade de comer. Caraca. Imagine o nível da palestra que eu entreguei para esse cara. O nível. Eu ensaiei a palestra, eu treinei, eu escrevi, eu reescrevi, as piadas no lugar certo, a conexão. Era uma palestra para vendedores. E eu sou um professor de dança até então. É como as pessoas me conhecem, quem conhece a Fit Dance. E eu já abri a palestra dizendo, o que será que um professor de dança veio falar para os vendedores? Aí então ficou assim, enfim. A palestra foi tão legal, que ele gravou um vídeo para mim, que eu tenho aqui, é claro, que é uma carta na manga, que ele grava um vídeo dizendo assim, ó, contrate esse cara para seu evento, para sua palestra, para sua empresa. Se ele não entregar, liga para mim e pede o dinheiro que eu te pago de volta. Para você entender o nível do que eu entreguei lá para ele. Mas é exatamente esse movimento, Aline, de você querer agregar. Agrega para a pessoa. Agrega, mostra valor. Você falou agora que começou a palestra dizendo o que um professor de dança tem para agregar aos vendedores. Te faço essa pergunta. O que um professor de dança tem a agregar a muitos dos nossos alunos que são vendedores? A primeira coisa, vamos lá falar diretamente como eu falei para os vendedores. A primeira coisa é que o professor de dança é visto como aquele cara que dança. Aquele cara assim, ele é só um professor, ele é só um dançarino. Tem muito isso. Eu posso falar isso porque foram mais de 20 anos ouvindo isso. E o vendedor, muitas vezes, foi a primeira conexão que eu fiz com eles. Falando de vendedor mesmo, tá? Primeira conexão que eu fiz com ele. Muitas vezes acontece assim, eles reconheceram na hora essa cena. A mãe chega com o filho, conhece a Aline, fala, Aline, você consegue um emprego para meu filho? Tá precisando. Nem que seja de vendedor. A gente sofre o mesmo preconceito. O professor de dança e o vendedor. E aí eu saí fazendo algumas conexões para ele entender que eu estava ali e eu entendia de experiência do cliente, entendia de conectar pessoas, entendia de uma coisa que é muito importante, agora vai para geral que trabalha com vendas, que vende qualquer coisa que seja. A gente precisa ativar a nossa principal ferramenta de comunicação quando a gente quer vender alguma coisa. E essa ferramenta se chama escutar. Escutar. Parece brincadeira, mas o professor de dança é aquele cara que consegue entregar um atendimento individualizado durante uma aula coletiva. Isso é escutar. Isso é gerar conexão e experiência para o cliente. Como assim fazer isso de forma individual, coletiva? Não tem caô aí não? Eu te mostro como. Você conhece alguém que tem problema com toque? Que não gosta que toque? Você conhece alguém? Conheço. Eu não tenho, por exemplo. Eu não tenho. Pode me tocar. Zig, não tem um problema. Então, eu preciso, durante uma aula, entender quem é a pessoa que eu posso pegar no braço e dizer, vamos dançar pra cá. E a outra que eu tenho que fazer assim, ó, ei, vem aqui. Maravilhoso, sim. Porque a maior mentira que existe é trate o outro como você gostaria de ser tratado. É mentira, pô. É loucura. Trate o outro como ele gostaria de ser tratado. E como é que eu vou saber? Eu só adivinho? Não. Pergunte. Pergunte. Você está tudo bem com toque?
como é que você prefere? Eu falo isso nos meus treinamentos com empresa também. Pergunta ao cara como é que ele quer ser incentivado. Não vai nessa, não, eu sou daquele que dá um... Às vezes não funciona com ele. Quanto mais pressão você dá, mais ele apaga. Então, a gente precisa perguntar. Conversa franca. Como é que você... Eu preciso de uma missão. Mas como é que você quer que a gente trabalhe? Olha, me mostra que é possível. Tem gente que gosta que mostra que é possível. Tá vendo aqui? Ó, João fez. Esse cara é profissional. Esse João fez. Vou fazer. Olha, rapaz, eu tô com a missão aqui. Não sei se você consegue. Tem gente que gosta disso aqui, ó. Desafio. Não sei. Acho que sou eu. Não sei. Tem gente que gosta aqui, ó. Aline, eu sei que você faz. Eu sei que é possível pra você. Caramba, você faz o SexCast. Você é atriz. Você é empresária. Eu sei que você consegue. Tem gente que funciona assim. Mas eu preciso perguntar. Preciso perguntar. Não pode ser, porque no meu tempo, porque... Não. E qual que você acha que são os maiores erros dos líderes que você tá mentorando? O principal é esse. Ele quer que o liderado funcione como ele funciona. Porque no meu tempo, quando me deram uma oportunidade, tem gente que não é assim. Não é assim, não adianta. Então, a comunicação, ela entra aí também. A comunicação é a ferramenta que pode envelopar da melhor maneira possível a missão para um time. Mas aí o líder precisa entender qual é a linguagem do time. Qual é a linguagem individual de cada elemento do time. Para que você consiga empacotar. Peraí, Zig, calma. Então eu tenho que estudar um por um. Pense numa tropa. Na tropa tem o atirador, tem o cara que faz só a leitura do terreno. Olha, temos que ir para a direita. O atirador nem se mexe, nem olha assim, ó. Se o cara falou tem que ir para a direita, ele vai, porque aquele cara é especialista naquilo. É cada um com a sua potencialidade. E aí eu preciso ter conversas recorrentes, que a gente chama de ritos de gestão, ritos de liderança, para semanalmente a gente reforçando a ideia do time, como é que o time funciona, o que é que está certo, o que é que não está certo. O que acontece hoje é que a empresa está contratando. Estou precisando, vem. Contrata de qualquer jeito. Não sabe qual é o momento daquele cara, o que é que ele está passando, o que é que ele precisa, o que é que motiva. Então, a comunicação é esta ferramenta de liderança que ela precisa ser utilizada. E muitas vezes, se você parar para pensar, se a gente perguntar, fizer uma enquete aí, qual foi a última vez que você investiu em um treinamento de comunicação? Você vai ficar assim, ó. Eu tenho medo de me comunicar, eu tenho isso, tá. Mas que dia você investiu? As pessoas querem mudar, mas também não querem fazer muita coisa para isso, né? E como diz Bernardinho, a única coisa que a gente controla é o esforço que a gente coloca nas coisas que a gente quer conquistar. E qual é a pior coisa que pode acontecer numa apresentação? Numa apresentação, fica calado. Branco! O que não fazer ao falar em público, ficar calado. Olha, pra mim, de verdade, não tem certo, isso é errado. Não tem. Você vai falar, você pode ser ouvido ou não, sua mensagem pode ficar ou não. Não tem. Então, eu costumo falar sobre o que fazer para riscar o chão. O que fazer para riscar o chão? Primeira coisa, que não fazer, postei hoje, inclusive, que não fazer, abrir uma apresentação, por exemplo, com o seu currículo. Oi, eu sou a Aline, sou atriz, tenho tantos anos, faço, aconteço, já fiz essa novela, já fiz... O André falou ontem uma que eu adorei, que é, tem pessoas que começam a palestra falando, oi, eu sou a Aline, pra quem me conhece, e pra quem não me conhece, eu sou a Aline. É. Ele falou, eu vou começar minha palestra assim. É o famoso, pra quem não me conhece, eu sou a Aline. É aquela coisa do pra quem não me... Tá bom, e quem te conhece, seu nome muda, né? Exato, o que aconteceu, querido? Seu nome muda. Então, é exatamente, tem muita gente que abre achando que não, eu preciso me conectar com as pessoas, então eu vou dizer que eu sou. Não. Você quer se conectar? Traga logo pra ela um problema. Um problema para dizer, caramba, isso é um problema, esse cara vai me ajudar a resolver esse problema. Traga um dado, uma notícia, uma estatística. Conte uma história, na abertura, para a cabeça do cara ficar assim, pum. Porque quando a gente sobe no palco ou abre uma live, com tanta live acontecendo, e sobe no palco onde vai ter mais de 10 palestrantes, a primeira pergunta que está na cabeça da pessoa é, vai valer a pena o meu tempo eu ficar aqui e ouvir o cara? É a pergunta que está na cabeça dele. Ou, nesse evento que tem 10 palestras, a hora dele é a hora que eu vou ali beber uma água. Vou ali fazer um network, tomar um café. Então, se eu abro me apresentando, não muda nada. Agora, se eu abro e trago uma notícia, um dado, uma estatística. Eu vou trazer uma bem recente agora. Uma aluna minha, que inclusive é do Sex Canvas, alô, Lohane. Uma aluna minha, ela é designer de imagem pessoal. Tá além da consultora de imagem, viu? Já é uma designer de imagem pessoal, é diferente. E ela foi fazer uma palestra sobre sustentabilidade. E eu trouxe essa estratégia para ela. Vamos abrir a palestra já trazendo um dado, uma estatística, alguma coisa, beleza? Pesquisa. O que é que a gente vai lá e descobre? Ela já sabia, claro, mas a gente aprofundou.
A indústria da moda é a segunda que mais polui o mundo. Só perde para a indústria petrolífera. Eu não sabia disso. E para onde ela estava indo, as pessoas também não sabiam. Não imaginar que a indústria da moda é a segunda mais poluente do mundo. Isso é um dado. O cara fica, caramba. E aí quando ela manda, quer saber como você doar roupas de forma assertiva? Como você pegar aquela roupa que você não usa mais e vender, ainda ganhar dinheiro, recuperar a grana que você tem. Quando ela perguntou, quem aqui tem roupa que nunca usou no armário? Várias pessoas assim, ó. Quem aqui sabe como doar uma roupa de forma assertiva? Isso é abrir a palestra. Aí depois que ela faz a promessa, que é o que ela vai entregar na palestra, ela diz, mas antes, deixa eu me apresentar. Agora eu tô doido para saber quem é essa criatura. Meu Deus, que já me trouxe isso tudo. Então, esse é um erro clássico. E para mim, o pior de todos, quem me conhece aqui, ó, galera que me conhece, meus alunos já sabem disso. Já deve estar todo mundo dizendo agora, assistindo o episódio. Terminar a palestra falando, então é isso. Sim, é o clássico. Meu Deus. Você fala, gente, isso acabamos de receber uma aula pra começar. Por quê? Não começa com pra quem não me conhece, não termina com é isso, conecta com uma dor, Um dado, uma estatística, uma notícia, uma história. faz uma promessa, depois cria autoridade. Perfeito, perfeito, perfeito. E outro dia, como eu gosto de acreditar, esse eu não vou conseguir acreditar porque eu não lembro quem foi o produtor de conteúdo que falou isso. Ele fala exatamente assim, ele disse o seguinte, cara, quando o seu conteúdo é bom na rede social, você fala, é um conteúdo tão bom, é tão bom, que você não precisa nem se apresentar. Que se for bom mesmo, o que é que vai acontecer? E a pessoa, quem é essa pessoa? Calma, deixa eu entrar no Instagram. Vai te procurar, vai te caçar. Então muita gente sempre, bom, eu sou especialista em marketing, não sei o que, vou trazer 3 dicas pra não sei o que lá, não sei o que. Poxa, isso eletrifica? O que é que você acha? Mais do mesmo, né? Então, temos tempo para ficar lutando, navegando dentro do mais do mesmo? Não temos. Então, por que se comunicar bem? Se pode dar um show. Vamos tocar o show assim. Sim. É o que a gente fala no Sexy Spy, quando olha pra quem tá dando certo, pra teu concorrente que tá dando certo e faz melhor. Perfeito. É sobre isso. Então, quem são as pessoas que me inspiram? Quem são as pessoas que chegaram no lugar que eu gostaria de chegar? E o que eu posso fazer além do que elas fazem pra me tornar tão grande quanto elas? Quer ver uma coisa bacana? Sucesso demais. Mas aí eu posso olhar para um concorrente que tá há 10 anos na internet, 4 milhões de seguidores. Como é que eu vou ser melhor que esse cara? Você não precisa ser o melhor. Você só precisa ser o favorito, o mais indicado, o mais lembrado. Aí é que tá a jogada. E como é que eu faço isso? Eu descubro onde é que ele falha, onde é que tá os buracos, onde é que eu poderia melhorar o que ele tá errando e me torno mais conhecido, o mais indicado, o favorito. Porque essa aqui eu também tenho que acreditar essas redes sociais. Cara, incrível. Se eu disser a você, Aline, você é atriz, me fala qual é o melhor filme da Disney que você assistiu. O melhor filme. Da Disney? Sim, se você assistiu da Disney. Anastácia da Disney? É Anastácia. Obrigado, ator. É o melhor filme que você assistiu da Disney. Não, deve ter outro, mas a Disney não é um bom repertório pra mim. Diga um estúdio que você gosta. Em Hollywood. Harry Potter. Harry Potter. Qual deles? O Prisioneiro de Azkaban. Esse foi o melhor filme que você assistiu de Harry Potter. Sim, de Disney, assim, sim. Show. Esse é o seu favorito. Não significa que ele é o melhor. Tá. É sobre isso que a gente tem que fazer na nossa vida profissional. Talvez não é sobre ser o melhor, mas é sobre ser o favorito. Perfeito. Porém, para ser o favorito, eu preciso trabalhar. Eu preciso me divulgar. Eu preciso entregar. Eu preciso ter resultados. Mas eu posso me tornar o favorito. O cara que todo mundo pensou aqui, bicho. Olha, é comunicação o quê? É comunicação para destravar a comunicação, né? Eu mesmo indico, ó, Christian Magalhães, sucesso demais. É o professor da oratória. É para destravar a comunicação, velho? Ele tá nessa temporada. Tá, que lindo. Ó, e aí, ó, para destravar a comunicação, show. Agora, é para dar show, é? É para tocar o show desse? Para aprender a arte da comunicação com o artista? Mestre Zig, velho. Vem pra cima do negão. E como funciona esse teu processo? Porque pra mim isso é um personal branding, né? Uhum. Você tá construindo o que te diferencia dos outros. Isso foi algo que você sempre fez ou foi um clique que você teve? Me diferenciar foi algo que eu sempre tive. Tá aí. Eu me lembro de uma fase do exército onde, olha que história engraçada. No exército, quando eu fui soldado, e logo em seguida, aliás,
Eu me destaquei no Exército logo de cara. De cara. Primeiros dias de Exército, eu me tornei líder dentro da turma. Primeiros dias, vestido assim, ó. Quem serviu o Exército vai entender isso. Quando a gente entra logo no Exército, logo nos primeiros dias, a gente não tem farda, não tem nada. A gente não é nem recruta. A gente é uma coisa que se chama conscrito. Então era conscrito, todo mundo assim, ó, com essa roupa normal, marchando lá, aprendendo, mas na primeira semana. E eu me destaquei logo nessa primeira semana, logo. Por quê? Porque o comandante, que estava no momento, um tenente, deu um comando, ele deu 2 passos em frente, marcha, todo mundo foi, eu não fui. Ele brotou dentro do meu ouvido assim, ó. Já viu cena de filme? Você tá maluco, soldado? Já viu essas cenas de filme assim? Você tá maluco? Seu conscrito louco? Você é surdo? Gritando no meu ouvido. Aí quando ele terminou, ele gritou, permissão para falar, tenente? Ele, vai falar, seu maluco. Eu olhei pra ele assim, eu não tava de óculos não, mas eu olhei pra ele assim, ó. Tenente, 2 passos em frente. É um comando válido? E eu olhei pra frente. Esse silêncio ficou na tropa assim. Dava pra ouvir os pensamentos dos meninos na frente assim. O que é que aconteceu aqui? Ele ficou calado, ficou. Depois eu te respondo essa e saiu. Quando ele liberou a gente, veio todo mundo pra cima de mim. O que aconteceu? O que foi isso, negão? O que aconteceu? Eu falei, calma. É porque ele falou 2 passos em frente. E não pode. Passos em frente só pode ímpar. 1, 3, 5. Porque você sai com a perna esquerda e chega com a perna esquerda. Mas como é que você sabe isso? Eu estudei 10 anos no colégio militar. Então, quando eu cheguei no Exército, se tinha uma coisa que eu entendia, era desse negócio de marchar, de passar em frente. Virei líder na hora. A galera começou a me chamar de PM. Porque eu estava no Exército, eu tinha estudado no colégio da Polícia Militar. PM, meu apelido virou PM. Logo eu fiz um curso lá dentro. Peguei graduação para cabo, no outro ano peguei uma graduação para sargento. Foi assim, foi muito rápido minha ascensão dentro do Exército enquanto militar temporário, porque eu entrei de alistamento. E eu sempre gostei desse lugar de destaque, sempre. Nossa, mas parece uma contradição a tua formação militar na disciplina e a fit dance e todo o teu lugar corporal que tu construiu com a dança. Isso não teve contradição na tua trajetória? Tem uma coisa que eu trouxe para minha vida do Exército é a disciplina. Eu sou um cara que hoje... No hotel, eu fico em hotel, eu arrumo a cama. Não. É. Eu já postei nas minhas redes sociais. Mais alguém aí arruma a cama no hotel? Mentira. É sério. Eu não acredito que existe gente assim no hotel. É sério. É sério, tá em mim. Eu arrumo a cama. Pá. Depois a camarada vem e arruma direito. Sim. Né? Porque tem todo um dobrar pra lá, pra cá. Mas eu arrumo a cama. Então eu trouxe outra coisa. Isso que eu falei sobre marchar. Isso nada mais é que seguir ritmo, cadência. Tem que estar todo mundo no mesmo passo. Então eu trouxe... E outra coisa que eu aprendi no Exército sobre comunicação. No Exército, tá? Olha só. Quando a gente dá uma ordem, não significa que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não é assim que funciona. Não é porque eu sou graduado, sou um sargento, vai soldado fazer. Não. Se eu tenho um soldado rebelde, isso é ruim pra mim. Pra minha tropa. Imagine outra coisa, tá? Os meninos, quando entram no Exército com 18 anos, como é que eles são chamados para o Exército? Você, completando 18 anos, venha defender o seu país. Aí mostra aquelas cenas, os meninos se arrastando pelo chão, descendo do helicóptero. Chega lá, é faxina o dia todo. Maravilhoso. É faxina o dia todo. Não tem guerra, não. É só varrer o chão e pintar. Então, veja, a gente, enquanto comandante, a gente tinha que tornar essa missão algo incrível. Algo incrível. Tinha que desenhar uma missão. A missão de hoje é capinar o mato lá da frente. Transformar em missão para poder trazer algum propósito para aquele capinar, para aquele pintar o chão. Então, gente, é um MBA de ser sexy. Como tornar capinar e faxinar sexy. É verdade. Para adolescentes que são obrigados a estar aqui. Então não adianta dizer que lá no Exército, manda quem pode o soldado, o sargento. Mentira. Porque se você tiver um cara rebelde, ele vai ser preso, por exemplo. Aí é -1 na sua tropa. É -1 na sua equipe de faxina, de limpeza, de o que quer que seja, de guarda do quartel naquela noite. Então a gente precisa aprender a comunicar. Foi minha primeira grande escola de comunicação, foi o Exército. Primeira grande escola de comunicação. Você fala muito de comunicação não violenta, né? E eu tenho tentado também entender como que isso pode me ajudar, porque eu sempre vi, curso de comunicação não violenta. CNV é importante. Que porra é essa? Será? Aí depois que tu passa um período da tua vida, tu fala, cara, talvez eu tenha sido muito violenta ao me comunicar e eu tenha que aprender o que você falou, que eu acho que é o grande ponto de tudo que você disse, que é a escuta. Ninguém se comunica e fala bem se não escutar. Sabe o medo que eu tenho? É muito engraçado. Quando a pessoa chega assim, eu não tenho problema com comunicação, tá? Eu sou uma pessoa muito comunicativa, eu falo, já fico assim, ih! Porque a comunicação não é sobre você ser comunicativa a falar. É você conecta, você dá espaço para o outro. Será que no network você é aquela pessoa aqui? Aline, você é atriz, né? Caramba, eu fiz um filme
foi muito legal, um filme que eu estudei e tal, não sei onde. Eu também fiz. Eu fiz um filme assim, aí eu fui com o diretor, acabou, a conversa já é sobre você. A conversa já não é mais. Cadê a escuta? Cadê escutar o nome da pessoa? Por que a gente se queixa tanto que não grava nomes? Porque a gente só ouve, não escuta. E esse é um grande aprendizado, inclusive com o SexyCast que eu tô tendo, que é o processo de escuta. Da primeira pra segunda temporada, pra mim é um divisor de águas, porque quando eu me assisti, eu entendi que tem um papo acontecendo, legal, mas eu tenho que dar minha opinião pontual. Isso aqui é sobre você, sobre o que você tem pra agregar. Então, aos poucos também eu fui afinando, treinando esse entendimento de que isso aqui é um espaço onde eu posso colocar minha opinião pontualmente, mas é um espaço de escuta para o meu convidado. E, enfim, por isso que é a importância do treino, a importância de se ver e falar. Eu, uma atriz com uma experiência de comunicação enorme, entendi que nesse espaço, nessa linguagem, eu precisaria abrir mais a minha escuta, porque eu nunca fui uma entrevistadora. Uhum. E é maravilhoso o quanto isso, esse skill, essa soft skill que eu tô ganhando aqui, tá me ajudando na vida. Pra não ser essa pessoa que você tá falando, que é tudo, ela puxa a conversa sobre ela. É um exercício diário. Você escutar e não transferir automaticamente pra você. E eu vivi muito isso com a dança. Por quê? É muito louco, porque é assim que funciona, é assim. Você faz o quê? Você trabalha com o quê? Eu trabalho com dança. Menino, eu também queria aprender a dançar. Eu não sei dançar nada. Minha mãe falava pra mim, acabou, não importa mais. É sempre. Ou então, eu também gosto de dançar. Caramba, eu danço isso. Você dança o quê? Eu gosto tal. Você já viajou pra não sei pra onde? Eu já viajei e tal. É assim. Eu tenho um amigo que agora ele é o coordenador do SexyCast, Fabrício Pietro. Opa! Beijo pra você. Fabrício. Ele foi entrevistador durante 15 anos. E a maior reclamo dele é esse. As pessoas não sabem mais conversar. Eu lanço um negócio, a pessoa já puxa pra ela, aí eu lanço de novo. Quando vê 2 monólogos, assim, você fica tentando puxar um pouco. As pessoas não estão mais interessadas no que você tá dizendo. E isso é um problema pra comunicação. Isso vai afetar. Não é só uma questão narcísica, também é uma questão de que tu vai ter dificuldade de desenvolver a tua comunicação se tu não abrir o ouvido. Perfeito. Mestre, queria saber aonde o mestre Zig quer chegar. Essa pergunta é típica da resposta não sei. Essa daí, porque, olha só, qual é o meu... Isso é um medo mesmo. Medo. Alô, psicólogo. Alguém aí? Perfeito. Bruno Vieira. Beijo. O que significa, se eu souber onde eu quero chegar, que quando eu chegar, acabou? Quero chegar 1 milhão, 10, 20. Aí chegou e acabou? Então, qual é o grande lance dessa pergunta? Eu quero seguir evoluindo. Seguir evoluindo. O que eu peço, e se eu peço, é uma coisa que eu peço a minha mulher, inclusive, assim, digo, ó, se você olhar pra mim, ver que a gente estacionou, que eu parei, que você não tá vendo mais meu olho brilhando, me cutuca, velho. Me cutuca. Veja, não é me ver descansando, vendo uma série, não é disso que eu tô falando. Mas se você vê que eu não tô brilhando, eu não tô ali tendo ideia, eu não tô escrevendo, o bloquinho que fica lá da cama não tá lá, e eu acordo e escrevo alguma coisa quando eu acordo, e de manhã não estou criando um pilar novo da comunicação, da estratégia disso ou daquilo, me cutuca. Então, eu não sei onde eu quero chegar, não quero botar um limite. Eu quero chegar em tantos milhões, na casa tal. Eu não quero botar um limite. O que eu sei é, eu quero seguir crescendo, quero seguir me conectando, quero seguir aprendendo, quero seguir... Quando eu imaginei que nesse ano, vamos supor que você está assistindo isso daqui a 200 anos, tá? Estamos em 2023. Que nesse ano eu seria apresentador de um podcast dentro do maior evento de empreendedorismo da América Latina. Nesse programa, nesse podcast, eu entrevistaria João Branco, marketing da McDonald's, Carlos Wizard, Arthur Aguiar, campeão do Big Brother, e tantos outros nomes que eu entrevistei. Não imaginei que isso acontecesse. Não imaginei que isso fosse acontecer. Mas eu estava trabalhando para que isso acontecesse. Para que coisas nesse sentido. Entrevistar o cara que fez todo o crescimento de marcas, para não falar marcas aqui, de algumas marcas grandes. Ele era o responsável. Ele era o cara que a empresa ligava. É você, não sei quemzinho? Olha, eu quero alcançar agora 220 milhões de brasileiros. Ele era esse cara, chamaram esse cara. Eu entrevistei esse cara. Será que eu ia conseguir dizer isso? Eu quero estar no podcast, estar entrevistando uma pessoa, se me perguntasse isso há um mês atrás. Mas a resposta do quero seguir crescendo. Quero seguir inquieto. Tem a diferença de incômodo
inquieto. Eu quero seguir inquieto. Qual é a diferença? Essa eu aprendi com o Fabrício. Você viu que eu gosto de acreditar as pessoas, né? Fabrício Reis. Você já viu em algum momento, no carro, você tá no carro, aí já viu aquelas pessoas que ficam panfletando no sinal de trânsito? Sim. Você já viu alguém amassar assim o papel e jogar pela janela? Já viu isso acontecer? Isso te incomoda? Sim. Mas você para seu carro e vai lá pegar aquele papel? Não. Isso é incômodo. Te incomoda, você se chateia. Tá? Isso é incômodo. Mas você não desce do carro, para seu carro, vai lá e pega o papel. Inquietar é aquilo que você para e diz, não, tá errado, eu vou fazer alguma coisa. Vou buscar. Vou fazer. Não, tá errado. Então, às vezes, nesse mesmo sentido, às vezes uma pessoa passa e vê uma injustiça, tratando mal um morador de rua, a pessoa, não, para aí, para tudo, e vai lá e diz, não pode falar assim com ele. Isso inquieta. A injustiça inquieta essa pessoa. Então, o inquieto, o que te inquieta é aquilo que faz você tomar uma atitude. Não vai ficar assim, vai ficar assim. Às vezes te pega de uma forma, por exemplo, teve uns meses do ano passado que foi chegando a época de pagar umas contas e eu não tinha o dinheiro para pagar a conta ainda. Eu digo, não. Eu não quero passar isso de novo, não. Não quero passar isso de novo, não. Não quero passar de novo, não. Ano passado, não esqueço nunca. Não. Mas sabe aquele não? Aquele não mesmo, não? Não. Aquele não que te coloca em ação. Não. Não quero passar isso de novo, não. E aí eu comecei. Estuda, trabalha, network, faz, se mexe, viaja, paga o tecido. Nunca mais eu quero ter aquele sentimento na minha vida. É o ponto de virada, né? Exatamente. Mestre, eu poderia falar de milhões de coisas que você nos ensinou, mas com certeza o lugar de uma comunicação que tem uma escuta presente para o outro é uma chave mestra do que foi dito. Essa diferença entre se incomodar, a gente tá sempre incomodado, e se inquietar, estar inquieto. Então escolha algo que te deixe inquieto, porque esse é o sentimento que te faz levantar e fazer um ponto de virada na tua vida. Sobre a diferença de ser melhor e ser escolhido. E ser o favorito. Isso pra mim é incrível, porque o ser melhor te carrega pra um lugar que o ser escolhido, ser o favorito, é um lugar que você fala assim, cara, tira o peso e ao mesmo tempo não é sobre correr atrás, é sobre, desde que eu seja escolhida, desde que esse cliente feche comigo, é sobre isso. E esse teu lugar não é sobre sair da zona de conforto, é sobre se treinar na sua zona de conforto, porque é ali que você brilha. Você trouxe tantas contradições que agregaram que eu só tenho a agradecer por você ter vindo aqui, poder compartilhar um pouco da tua jornada com todos os nossos Sexy Canvers. E queria que você desse um recado final pra galera. 2 coisas para fazer um adendo rápido sobre incomodar e o inquieto. Não é sobre escolher o que me inquieta, é descobrir. Descobrir o que inquieta. Caramba, isso me inquieta muito, eu não quero mais. Descubra o que é que te inquieta. E sobre, olha só, tudo aqui tem a ver com as coisas que eu falo lá no meu treinamento de comunicação. Eu não trouxe aqui um pouco da minha história, eu trouxe uma parte. É outro erro que os comunicadores fazem quando vão dar uma palestra. Vou contar aqui um pouquinho da minha história, contar aqui um pouquinho do que eu faço, contar aqui um pouquinho do meu trabalho, um pouquinho. Vamos falar de Sexy Canvas? Eletrifica o quê? Um pouquinho da sua história. Um pouquinho do seu trabalho. Eletrifica o quê? Zig, mas calma, eu só tenho 40 minutos, eu vou contar minha história toda? Não, você vai contar uma parte da sua história que você selecionou especialmente para aquele público. Faz diferença? Nossa. Obrigada por compartilhar uma parte da tua história. Tá bom. Valeu, irmão. Vamos pra cima. Vamos tocar o show dessa.